Boa noite. Vamos ficar de pé? Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus, a bênção de Deus sobre nós. Quantos estão alegres de estar aqui hoje? Quantos querem ouvir Deus falar? Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Só a gente sabe como cada um de nós chegamos aqui essa noite. Estamos sedentos para aquilo que Deus tem para falar. Por muitas vezes na nossa vida, a gente viveu a partir daquilo que a gente achava. Mas agora no Senhor, a gente vive por aquilo que Ele orienta. Amém? Tem orientação de Deus para nós nessa noite. Vamos orar, fale com Deus. Senhor, estamos aqui por Tua causa. Viemos aqui para Te ouvir, Senhor. Estamos sedentos de ouvir a Tua voz. Independente de quem fala, independente de quem ministra, nós queremos, Senhor, que a voz do pregador se misture com a Tua, e nós queremos ouvir a Tua voz ecoar neste lugar, porque Tua voz restaura, Tua voz consola, Tua voz exorta, Tua voz cura, Senhor, e nós queremos ouvir a Tua voz. Quebra todo o silêncio que há entre os céus e a terra e fala conosco nessa noite, Senhor, que Tu possa fazer como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que dizia: não é que quando ele ia falando a palavra, o nosso coração ardia. Que seja assim nessa noite. Faça o nosso coração arder, Senhor. Faça o nosso coração queimar enquanto a Tua palavra é ministrada. E que isso, Senhor, se cumpra nessa noite. Aquilo que diz a Tua palavra, que enquanto os apóstolos ministravam a palavra, o Senhor estendia a Tua mão para curar, para salvar, para libertar. Que seja assim nessa noite, e estenda a Tua mão sobre este lugar, e que nós saímos daqui abençoados por Ti. Que seja assim no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor. Pode se assentar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8, eu vou pedir que bote aqui no telão, porque minha Bíblia está descarregando, irmão. Minha Bíblia está quase descarregando, então eu vou precisar do telão aqui. Quando você acha o texto aí, o texto está aqui no telão, deixa eu só reforçar um aviso e dar outro para vocês. Então, agora em agosto a gente começa a série de cursos na igreja, e a gente quer convocar você para fazer parte disso, para se investir em você, investir no seu conhecimento, investir na sua vida com Deus. E eu quero, em particular, convocar aqueles que já fizeram o IV. Nós, em agosto, nós retomamos o curso do Fundamentos, módulo 3, eu vou dar o módulo 3 na parte da noite, Pastor João, módulo 1, não é isso? Pastor João, módulo 1 na parte da manhã. Aqui fora, hoje, tem ali uma mesa, você vai poder pegar mais informações ali para fazer parte. Se você já fez o IV, você pode fazer o Fundamentos. Esse é o critério para você fazer o curso Fundamentos, que tem sido uma bênção. Eu dei o primeiro módulo, o pastor João deu o segundo módulo, e agora eu volto a dar o terceiro módulo. Na parte da noite, o pastor João, que é um mestre na palavra, vai estar dando o módulo 1 de manhã, no domingo pela manhã. E agora é um aviso para os homens. Dia 18 vai ter aqui na igreja o culto das mulheres, o culto das enraizadas. E enquanto as mulheres vão estar aqui, a gente vai estar num outro momento muito espiritual também, que é o futebol dos homens. Super espiritual, irmão. Não pensa que é muita presença de Deus. Então, dia 18, a gente vai estar tendo uma comunhão com futebol, churrasco, aqui no campo do CFZ, que é aqui pertinho. Então, você vem aqui, entrega a sua esposa e vai para lá, para a gente ter o nosso momento. Então, a gente queria convocar todos os homens para esse momento de comunhão. Então, nos procura também. Ah, pastor, eu não jogo futebol e tal. Irmão, primeiro que não é para quem joga, é para os homens mais velhos, então não é para quem joga muito, é para quem é esforçado. Então, a gente vai ter esse momento de comunhão, vai com a gente, para a gente comer um churrasco, para estar junto. O que importa é o encontro, é a comunhão. A Bíblia diz que Deus opera na comunhão. Amém, irmãos? Então, dados esses avisos, Atos 1:8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós vamos ler um outro texto que está em Atos 2:42. Enquanto bota o texto aí, deixa eu só compartilhar então
Atos 1:8. Meu irmão, os apóstolos tiveram o maior treinamento espiritual que alguém poderia ter. Foi um treinamento intensivo de 3 anos, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, às vezes varava a madrugada. Eles foram treinados pelo maior discipulador, o melhor discipulador que alguém poderia ter. 3 anos intensivos, 3 anos numa imersão mergulhada, não no ensinamento da palavra, mas mergulhado na própria palavra encarnada, na própria palavra viva. Eles eram discipulados pela própria palavra. E aí, depois de 3 anos, Jesus diz para eles, agora vocês vão pregar o evangelho em todo lugar, para toda criatura. E aí os discípulos pensaram, estamos prontos, estamos preparados, nós vimos ele fazer, então a gente sabe como faz, porque a gente foi treinado para isso. A gente viu intensamente lá ele fazendo, então a gente sabe como fazer. Então eles disseram, Senhor, tá bom, então nós vamos lá fazer. E Jesus disse, não, antes de ir, vocês vão ficar em Jerusalém. Porque vocês vão receber poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Eles tiveram um treinamento intenso com Jesus. Eles vivenciaram, essa experiência com Jesus. E no final de 3 anos, eles ainda não estavam prontos. Eles ainda precisavam ficar em Jerusalém para ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque a obra de Deus não tem a ver com o que a gente faz, a obra de Deus tem a ver com quem a gente é. Por isso que eles disseram, por isso que Jesus diz para ele, não adianta vocês irem fazer porque vocês viram eu fazer. Não, vocês têm que ficar em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder, porque vocês vão sair para ser. Não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você é, com a sua natureza, com a sua identidade, com o seu caráter. Por isso que nós tivemos aqui no dia 4 de julho, que foi meu aniversário, a gente ainda está em julho, não está, irmão? Então ainda dá tempo de presente, tá, irmão? Brincadeira. A gente tem o costume de contar o mês inteiro. Dia 4 de julho, que foi meu aniversário, a gente teve aqui a noite dos testemunhos dos legendários. Foi muito bom, a gente ouviu muitos testemunhos impactantes, eu testemunhei também, e a gente foi muito abençoado aqui com os testemunhos dos irmãos. Aí quando a gente lê Atos 1:8, que diz, vocês vão ser minhas testemunhas, a gente pensa que tem a ver com isso, em separar um culto, uma noite, um dia, para a gente dar testemunho do poder de Deus. Não, irmão. O que Jesus disse é que a gente tem que ficar em Jerusalém para ser cheio do Espírito Santo, porque não tem a ver com uma noite de testemunho do poder de Deus, tem a ver com uma vida, uma jornada de ser testemunho da pessoa de Deus. Não é dar testemunho do poder, é ser testemunha da pessoa. Então o poder que a gente recebe do Espírito Santo não é o poder para realizar algo, é o poder para transformar algo em nós. É para fazer uma obra em nós. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, a gente conhece um monte de métodos evangelísticos, mas o maior método evangelístico que existe é você transformado. É sua família vendo que a sua personalidade não é mais a mesma, o seu caráter não é mais o mesmo. É seu vizinho, a pessoa do seu trabalho vendo que você era uma coisa, agora você é outra, completamente transformado. Aquela pessoa que era uma pessoa grossa, intolerante, agora é uma pessoa amável. Aquela pessoa egoísta, uma pessoa abençoadora. Entende, irmão? Aí a pessoa olha e diz, cara, só Deus para fazer uma coisa dessa. Aí você diz, só Deus mesmo. Atos 2:42 diz assim, então, só para a gente contextualizar aqui, eles ficaram em Jerusalém, Atos 2 diz que eles vivenciaram a experiência de um avivamento, o Espírito Santo desceu sobre 120 irmãos que estavam reunidos, eles saem falando em outras línguas, e ali acontece um mover de Deus. Então, essa igreja que foi impactada com essa experiência de avivamento, esses irmãos que foram impactados com esse
esse preenchimento do Espírito Santo, esse enxerto do Espírito Santo, esse derramamento do Espírito Santo. Como que eles então cumpriram o propósito de ser testemunha? O que acontece com uma igreja que vivencia o avivamento, que vivencia essa experiência com o Espírito Santo? A pastora Ruth pregou aqui na semana passada que nós temos que clamar para, queimar por Deus, voltar a buscar Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, o que a Bíblia diz em Apocalipse se você caiu, não dá desculpa, não justifica. Se você não é aquela pessoa mais fervorosa, como você um dia foi, para de dar desculpa, para de ficar tentando teologizar isso, meu irmão. Se arrepende e volta. E volta a praticar as primeiras obras, volta a buscar a Deus fervorosamente como você buscava, volta a jejuar como você jejuava, volta a se consagrar como você se consagrava, volta a amar a igreja como um dia você já amou. Como que essa igreja vivia? Aí, Atos 2:42, Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, vai dar um resumo de como essa igreja que acabou de vivenciar o avivamento, como essa igreja está vivendo. Porque semana passada a gente ouviu, você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa buscar o Espírito Santo. Mas a pergunta é, como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? O que muda em mim? O que acontece em mim? Como é que eu sei que essa igreja é guiada pelo Espírito Santo? O que acontece na igreja quando a gente vivencia uma experiência de avivamento? Será que a experiência de avivamento é o arrepio que eu senti? Será que a experiência de avivamento é porque eu chorei nessa noite no culto? Meu irmão, a gente está chorando aqui no louvor e tem gente chorando lá no show do Roberto Carlos ouvindo Nossa Senhora me deu. Está todo mundo chorando. Como é que a gente consegue diferenciar o choro de lá para o choro de cá? Não é o choro em si, é como aquela pessoa que chorou lá saiu e como essa pessoa que chorou aqui saiu. A gente vê aqui às vezes uns movimentos, as pessoas caem no poder e tal, que não sei o quê. E como é que é esse negócio de cair no poder, meu irmão? O cair no poder para mim não importa, importa como a pessoa levanta do poder. Porque a gente cai no poder e levanta a mesma coisa. Esse poder serviu para quê? Porque, meu irmão, Deus não desperdiça a unção. Quando Deus derrama a unção, é para transformar, é para mudar, é para forjar, para que a gente se torne mais parecido com Cristo. Então, como vivia essa igreja que vivenciou esse avivamento? Atos 2:42, todos se dedicavam, em outra tradução, perseveravam, de coração, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Pode passar. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar, e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam junto no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer. Isso aqui eu acho maravilhoso, irmão. Texto maravilhoso. Se reunir no lar para comer, maravilhoso. Ainda mais quando o lar for o lar dos outros, aí é mais maravilhoso ainda. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E em cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, rapidamente aqui, a gente tem pouco tempo, rapidamente, as marcas dessa igreja que experimentou um derramado do Espírito Santo, um avivamento no seu coração. Primeiro, essa igreja era uma igreja que amava a palavra de Deus e amava a oração. Meu irmão, toda vez que o Espírito Santo nos enche, ele nos empurra de volta para a doutrina, ele nos empurra de volta para a Bíblia, ele nos empurra de volta para Deus. Amar a palavra de Deus. Por que Jesus disse que eles tinham que ficar em Jerusalém? Para ser revestido de poder. Porque a obra de Deus a gente não faz por boa intenção. A obra de Deus a gente faz por revelação.
Por isso que a gente estuda a palavra e por isso que a gente ora para estar sensível ao que Deus está fazendo, ao que Deus está falando. Meu irmão, a nossa vida é vida na palavra. Jesus dividiu o mundo em 2 grupos. Os que ouvem a palavra de Deus e praticam, as quais Jesus chamou de prudentes. E os loucos que, ouvindo a palavra de Deus, acha lindo, acha forte, posta no Instagram, mas não vive. Aí Jesus diz o seguinte: aquele que ouve e pratica é como um homem prudente, que construiu sua casa na rocha. Veio vento, veio tempestade, bateu sobre essa casa, mas ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque essa vida está firmada em princípios sólidos. Essa vida está firmada em fundamentos sólidos. Agora Jesus disse, tem uns loucos por aí, que vai aos domingos na igreja, ouve pregação atrás de pregação, acha a pregação linda, depois fala com o pastor, oh, como você pregou bonito, meu irmão. Pregação não é para ser admirada, pregação é pão de Deus para alimentar a nossa alma. Não importa se achou bonito, se não achou bonito, o que importa é se entendeu e praticou. É isso que faz diferença. O que faz a diferença na sua vida não é a pregação poderosa que você ouve. O que faz diferença na nossa vida é, ouvindo a pregação poderosa, a gente decide colocar aquilo em prática quando sai daqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem estava aqui domingo passado? Qual foi a mensagem? Qual foi a pregação? Para aqueles que lembraram, que nem todos lembraram, mas para aqueles que lembraram qual foi a pregação, o que Deus falou com você na mensagem de domingo passado? O que Ele te desafiou? O que você saindo daqui decidiu mudar? A Bíblia diz que tudo que a gente vê foi criado pelo poder da palavra, nada existia, Ele disse que haja luz e houve luz. Por quê? Deus não desperdiça a sua palavra, quando Ele envia uma palavra é porque Ele está construindo algo. Meu irmão, cada culto, cada momento que a gente lê a palavra, que a gente participa de um estudo, que a gente é ministrado, Deus está construindo algo em nós. Deus está movimentando coisas em nós. E a gente precisa estar sensíveis a Deus para ouvir o que Ele está falando, aquilo que Ele está confrontando, aquilo que Ele está desafiando a gente a avançar, a dar um passo a mais. O irmão André, que foi o fundador da Missão Portas Abertas, um homem extraordinário. Quando você estiver muito fraquinho assim na fé, você vai lá no site Portas Abertas, irmão, para você ver lá que, enquanto a gente está aqui no ar-condicionado, louvor, uma bênção, tem irmãos nossos aí em países que não se pode pregar o evangelho, que estão morrendo por amor a Cristo. E aí o irmão André uma vez contou uma história, que um menino chegou na estante, viu a Bíblia toda empoeirada, pegou a Bíblia, foi na cozinha e falou, mãe, é verdade que isso aqui é o livro de Deus? E a mãe disse, menino, isso aí é o livro de Deus. E o menino disse, então por que a gente não devolve para ele, já que a gente não usa? É aquilo que o pastor foi jantar na casa de um casal, muito rico e tal, e o casal querendo, honrar o pastor, colocou talheres de prata na mesa. E o pastor foi comer o talheres de prata, o pastor orou, comeu, foi embora. E aí no final, a esposa olhou para o marido e falou assim, está faltando aqui uma colher de prata. Será que o pastor roubou nossa colher de prata? Sumiu a colher de prata, procurei já 1 dia, 2 dias, sumiu, o pastor roubou a colher de prata, Passou 1 ano, o pastor voltou para visitar essa família. Estão comendo à mesa, e a mulher agoniada, homem disfarça mais, mulher não disfarça muito não. A mulher agoniada falou assim, pastor, tem uma coisa para falar que está aqui mexendo comigo. Só 1 ano atrás veio aqui, comer com a gente, jantar com a gente botou aqui talheres de prata para o senhor comer. Pastor, sumiu uma colher de prata nossa. O senhor roubou nossa colher de prata? Aí ele falou, não, deixei dentro da Bíblia. Tem 1 ano que vocês não abrem a Bíblia de vocês? Porque se tivesse aberto, tinha encontrado a colher.
Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama a palavra, que vive na palavra, que tem princípios sólidos, firmes. Os loucos ouvem a palavra de Deus e não praticam. Vem vento, tempestade, sopra sobre a casa e ela cai. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ou você vai viver por princípios sólidos, ou você vai ser escravo das circunstâncias. Está tudo bem, sua casa está maravilhosa. Depende da tempestade que vai vir. E aí você está escravo da circunstância. Se vier uma tempestade muito forte, pode ser que seu casamento vá à ruína, pode ser que sua família vá à ruína, pode ser que seus negócios vão à ruína, porque você vive por circunstância e não por princípios. Agora, quando você vive por princípios, só para vento, só para tempestade, mas a casa não cai, está firmada na rocha. Essa igreja ama oração, essa igreja vive por revelação, essa igreja não ora só para Deus atender, essa igreja ora para a gente entender. Deus está trabalhando na terra, meu irmão, Deus está movimentando, Deus está fazendo coisa extraordinária, há uma festa da salvação acontecendo. E a gente ora, Senhor, eu não quero estar desapercebido quando o Senhor mover. Quando o Senhor mover, eu quero estar atento, eu quero estar sensível, eu quero estar próximo, eu quero saber, eu quero sentir, eu quero saber quando é para falar, eu quero saber quando é para calar, eu quero saber quando é para andar, quando é para parar. Oração, irmão, oração por intimidade, por relacionamento com Deus. Eu acho lindo lá em Atos, quando diz que Paulo estava indo pregar em um lugar e de repente Paulo para e fala assim, não, o Espírito está me impedindo, não é para lá. Meu irmão, que intimidade é essa? Não, então vamos para lá. Paulo diz, também não é. Paulo diz, vamos parar, vamos dormir. No sonho, dormindo, Paulo tem um sonho. Um varão de branco dizendo, desce a Macedônia e ajuda-nos. Paulo levanta e diz, gente, ops, agora direcionamento, agora eu recebi a orientação, eu recebi a revelação, é para ir para a Macedônia. E aí eles vão lá, chegam lá, tem umas mulheres assim, reunidas no lago, Paulo começa a pregar, uma se converte. Eu fico imaginando Silas olhando para ele, falando, ih, Paulo, era aqui mesmo, hein? Ó, já começou, já teve salvação, já estão recebendo a palavra, daqui a pouco eles estão andando na... Meu irmão, olha o que é uma vida de ligação com Deus. Eles chegaram numa cidade para pregar o evangelho, uma cidade idólatra, que ninguém queria ouvir o evangelho. Paulo está pregando lá com a comitiva missionária, do nada vem uma menina atrás gritando, esses aí são servos do Deus Altíssimo, ouve o que eles estão falando, ouve o que eles estão falando. O que você faria na hora dessa, irmão? Ó, vocês não querem me ouvir, tudo bem, mas a menina aqui vocês conhecem, ouve aí o que a menina está falando, pelo menos ela reconhece que a gente é homem de Deus. Sabe o que Paulo fez? Olhou para trás e falou, capeta, sai do corpo dela. A menina estava elogiando, parecia que ela estava ajudando na obra, mas era o capeta, irmão. Paulo dizendo, do capeta nem elogio eu quero. Eu acho que eu já contei isso aqui, não tem muita história nova também não, tá, irmão? Mas eu acho que eu já contei isso aqui. Nós estávamos lá a gente tinha uma igreja lá no Alto da Boa Vista, e aí, quando eu estava saindo de casa para ir para a igreja, uma irmã me ligou, falando, pastor, meu primo aceitou ir no culto com a gente hoje. Eu falei, que benção, minha irmã. Pastor, não, tu não entende, eu estou maravilhado. Meu pastor, meu primo, ele vê gente morta, ele vê vulto, ele fala que já viu Satanás, sabe? Um negócio assim, ele fala que vê coisa. Eu falei, fica tranquilo, isso aí é libertação, acaba o culto, a gente ora por ele, expulsa o demônio e está tudo certo. Ela falou, ele é grande. Eu falei, não tem problema não, peço uns 4, 5 para ajudar lá, a gente segura e está tudo certo. E aí fomos para o culto. Chegou lá, ele era de fato muito grande. E aí eu já chamei uns 2, 3 irmãos lá, meio fortinho também, ó, fica ligado no final do culto, tá vendo aquele grandão lá, a gente vai orar por ele, fica ligado, porque vê Satanás, então não deve ser pouca coisa não, o trabalho deve ser, a gente vai gastar um tempinho aqui. Acabou o culto, irmão, aquele rapaz veio na minha direção, pastor, posso falar com você? Falei, pode, e eu já pensando, precisa de libertação, ele precisa de libertação. Aí ele olhou para mim e falou assim, pastor, não sei se minha prima falou para você, eu vejo coisas. Não comentou. É mesmo. Aí ele falou, sabe, não sei o que é isso, se é um dom, mas eu vejo coisas. E todas as igrejas que eu já fui aqui do Alto da Boa Vista, quando eu entro, eu vejo um negócio negro nos pastores. Essa é a primeira igreja que eu venho, que eu vejo uma coisa boa no pastor.
Eu olhei para os irmãos e falei, pode ir, não é demônio não, é profeta. A gente só tem que desenvolver esse dom, mas... Irmão, deixa eu confessar um pecado aqui. Eu sabia que aquele rapaz precisava de libertação, mas eu gostei de ter ouvido aquilo. Eu gostei de ter ouvido que eu era um pastor diferenciado. Eu gostei de ter ouvido que eu era um pastor de aurinha branca. Na mesma hora que eu acalentei aquele elogio no coração, Deus falou ao meu coração, pode esse elogio ter vindo do céu? Antes de orar por ele, se arrependa. Eu olhei para os irmãos e falei, ora pelos dois, ora por mim e por ele. Revelação, meu irmão, orientação de Deus. Paulo chega numa prisão, Paulo está preso, Paulo está orando, perto da meia-noite, machucado, ferido, Paulo está orando. Meu irmão, preso por pregar o evangelho, Paulo está orando. De repente, sabe o que acontece? No meio da oração, há um terremoto, irmão, e as cadeias se abrem. Todo mundo diz, meu Deus, Paulo, que homem de oração é você? Que coisa extraordinária, você orou aí, terremoto, Deus mandou um terremoto, as cadeias se abriram. Paulo diz, não vai sair ninguém. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, tem que ter muita intimidade com Deus, meu. Você está preso, você está orando, Deus manda um terremoto, as cadeias se abrem, você diz, não vou sair não. Todo mundo, vamos embora, Deus ouviu a oração. Paulo diz, não estou orando por isso. Eu não vivo na minha vida orando para Deus resolver os meus problemas. Eu sei que quando eu entreguei minha vida para Deus, eu faço parte de um grande propósito. E eu oro todo dia para saber, Senhor, aonde o Senhor quer me usar no teu propósito. Deus não me trouxe para a prisão à toa. Eu não estou aqui, Deus não me trouxe para cá para eu fechar cadeia, abrir cadeia. Não, tem alguma coisa que Deus está... Ainda não senti. Daqui a pouco vem um carcereiro querendo se matar. Paulo fala, não precisa se matar não, está todo mundo aqui, saiu ninguém não. Aí vem um carcereiro com a lamparinazinha. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo diz, Senhor, agora eu entendi. Eu fui envergonhado em praça pública, fui chicoteado, fui preso, ferido, machucado. Fui parar numa prisão porque o Senhor ama um carcereiro e sua casa. Meu irmão, Deus não te colocou nessa situação para te castigar. Deus te colocou nessa situação porque através da sua firmeza, você ficando de pé, você mostrando que a gente vive de firme na rocha, independente do tamanho da tempestade, a gente está dando testemunho de Deus para as pessoas ao nosso redor. Vamos ver se a gente consegue em 5 minutos falar o restante de todas as marcas. Segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa igreja é bíblica, essa igreja é espiritual. Essa igreja, ela é cheia do temor de Deus e dos milagres de Deus. Meu irmão, sabe por que hoje a gente não vê tantos milagres? Porque hoje não tem tanto temor. Porque às vezes os milagres de Deus a gente quer usar para a nossa vaidade própria. Eu lembro de um pastor muito conhecido meu, lá no Mato Grosso do Sul, que ele orou por um filho de um empresário da cidade. E esse filho estava com câncer, e Deus curou o filho. Quando Deus curou o filho, o empresário ligou para ele, comprou uma picape dessa Hilux, foi lá e falou, pastor, eu quero te presentear com essa picape. E o pastor falou, glória a Deus. Tem pecado nisso, irmão? Não, eu também não rejeitaria picape. Só que quando a gente vai para a Bíblia, meu irmão, a coisa é mais espiritual. A gente vê Pedro e João orando por um homem que vivia à porta do templo, e esse homem que era coxo, que não andava, levantou saltitando, entrou no templo, todo mundo viu aquele homem, veio a cidade inteira para aplaudir Pedro e João, trazer presente para Pedro e João, e Pedro dizendo, vocês estão trazendo presente para mim por quê? Achando que o poder é meu? Eu sou homem igual vocês, não tem glória no que eu fiz. A glória não é minha. Por que hoje não tem muitos milagres acontecendo? Porque falta temor de Deus, irmão. Falta a gente render a glória para quem lhe é direito. Terceira marca, essa igreja era uma igreja relacional e generosa. Era uma igreja que estava juntos no templo.
Era uma igreja que partiam pão de casa em casa, eles estavam juntos, eles queriam estar juntos. E isso não era uma atividade de programa da igreja, não, sabe? Não precisava ninguém estar falando, gente, vai ter futebol, vamos lá, comunhão é importante para você. Não, o Espírito Santo desceu, encheu e eles queriam estar juntos. É aquela coisa de você estar no mercado, do nada você está ali comprando biscoitinho para alguém do lado, aí você, oi, tudo bem, então, não sei o que, daqui a pouco você está batendo papo, daqui a pouco você já vê que é crente também, daqui a pouco, meu irmão, sua esposa está ligando que já está na hora de fazer o almoço, você não levou a carne, porque você está conversando com o irmão lá no mercado, que ele descobriu que ele era crente, vocês ficaram a tarde toda conversando. Que a gente vai se esbarrando assim com os irmãos e a gente quer estar junto. Irmão, não sei você, mas a gente fica contando as horas para estar na igreja, para estar junto com os irmãos. E a gente não vem por causa de Deus não, irmão. Escandaloso que eu vou falar não. Deus a gente tem todo dia, 7 dias da semana, 24 horas. A gente vem por causa dos irmãos. A gente vem por causa da igreja, a gente vem porque a gente quer estar junto. A gente vem não é para buscar Deus, é para compartilhar de Deus, é para abençoar os outros, é para dar abraço em um, sorrir para outro, dar uma palavra para um, saber como é que está o irmão, como é que está o outro. Igreja relacional. Mas ela não só era uma igreja relacional, era relacional e generosa. Era um relacional que ia além do abraço, chegava no bolso. Era um relacional que, se tinha alguém necessitado, meu irmão, isso aqui é extraordinário. Se tinha alguém necessitado na igreja, alguém dizia o seguinte, vou vender meu carro. Houve um avivamento numa cidade da Argentina, que o pastor estava pregando sobre avivamento, daqui a pouco, no meio da pregação, um levantou, começou a conversar lá atrás com o outro levantou, começou a conversar com um, e outro foi conversando, e o pastor ficou achando aquilo estranho, que estava acontecendo, e de repente o pastor da igreja chegou para o pregador e falou assim, e o pregador falou que sentiu uma presença de Deus muito forte, ele ajoelhou, começou a orar, começou a falar com Deus, e Deus foi tomando o ambiente. Sabe o que estava acontecendo? Um avivamento no meio da igreja. Mas sabe como é que aconteceu o avivamento? O irmão que tinha 2 carros foi lá atrás, lembrou que um só tinha, que um não tinha carro, chegou lá e falou, meu irmão, Deus tocou no meu coração, 2 carros eu tenho, um agora é seu, o outro tinha 2 casas, minha casa agora é sua, meu irmão, o que você está precisando? Eu quero compartilhar com você. Entende, irmão? Quem faz parte do corpo, sente a dor do corpo, não consegue ver o corpo sentindo dor e ficar indiferente a isso. Porque é uma igreja generosa. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, meu irmão. Apocalipse fala de uma igreja. Alguns estudiosos de uma teoria teológica, rapidinho aqui, acho que não vai dar tempo de a gente concluir, mas pelo menos a gente fica com esses ensinamentos. Alguns teóricos aí de uma teologia escatológica, diz que a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, é a figura da igreja dos últimos dias. Não quero entrar nesse mérito, mas vamos supor que de fato, porque a igreja de Laodiceia tem muito sobre a igreja dos dias de hoje mesmo. Então, fazendo um paralelo da igreja quando começou e da igreja como chegou em Laodiceia. Laodiceia foi uma igreja que lá em Apocalipse, foi a única igreja que Jesus, escrevendo carta para essa igreja, não teve nenhum elogio para ela. Jesus disse para essa igreja, vocês são pobres, cegos, miserável e nu. Mas sabe como é que vocês se olham? Somos ricos e não precisamos de nada. A igreja olhava para si mesma e dizia o seguinte, escuta isso para você entender. A igreja dizia o seguinte, não necessitamos de coisa alguma. Então, essa igreja olhava para as suas coisas e dizia, todas as coisas que a gente gostaria de ter, a gente tem. A gente não precisa mais de coisa alguma. Aí lá diz que Jesus disse o seguinte, mas eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Essa igreja que dizia, somos ricos e não precisamos de nada, temos tudo e não precisamos de coisa alguma, o Deus dessa igreja estava do lado de fora, gritando para ver se alguém abria a porta para esse Deus entrar. Mas eles diziam, não necessitamos de coisa alguma. Então deixa eu te falar uma coisa, pode existir igrejas que têm um monte de coisas extraordinárias, mas não tem Cristo. Não se avalia se a igreja de Deus, se a igreja é de Deus ou não, pelo tanto de coisas que essa igreja tem. Mas lá em Atos dos Apóstolos 2, que nós lemos,
diz que o Espírito Santo invadiu aquelas pessoas, eles não tinham muitas coisas, então eles tinham muitas necessidades de coisas, mas na igreja não tinha ninguém necessitado. Amém, irmão? Eles não tinham cadeira, eles não tinham ar-condicionado, eles não tinham instrumento, eles não tinham estrutura. Eles tinham muitas necessidades de coisas. Mas a Bíblia diz que quando eles viam um necessitado, a igreja se coçava e na igreja não tinha necessitado algum. Lá em Laodiceia, não tinha necessidade. A igreja, quando começou, não tinha necessitado. Meu irmão, tudo isso é hiper importante. É muito bom de chegar aqui, ter um ar-condicionado, ter uma cadeira, sabe? Tudo isso é importante. Não pense que eu estou falando que isso é desnecessário. Isso é importante. Agora, tudo no seu devido lugar. Isso tudo é importante. Mas você é essencial. Porque a igreja somos nós. Se acabar a estrutura, a gente vai para debaixo da ponte e continua pregando o evangelho. Então, o que é o essencial? É a comunidade, somos nós. Por isso, meu irmão, pode ser que a gente passe por alguma situação que a gente fique sem uma cadeira. Que queima o ar-condicionado, a gente não tem como repor, ficar sem o ar-condicionado. Que fique sem o telão, a gente não tem como repor telão. E tudo bem, meu irmão, quando der para repor, a gente repõe. O que a gente não pode ficar é sem os irmãos. O que tem que doer na gente não é quando o ar falta e não dá o geladinho que a gente quer. O que tem que doer na gente é quando o irmão não está vindo mais. O que tem que doer na gente é quando o irmão está passando necessidade. E a gente tem que estar sensível à voz de Deus, meu irmão, para entender quando Deus, quer abençoar alguém, a gente está à disposição de Deus. Para terminar, essa igreja era uma igreja relevante e era uma igreja missional. A Bíblia diz que eles caíam na simpatia de todo o povo. A cidade olhava para aquele grupo de pessoas e dizia: eles são diferentes. A cidade olhava para a maneira como eles se relacionavam, cuidando uns dos outros, abençoando uns aos outros, e a cidade dizia: eles são, é um povo diferente. Eles caíam na simpatia de todo o povo, porque a maneira de viver é diferente. Tem gente dizendo que para a gente ser crente tem que mudar a roupa, tem que mudar o penteado, tem que mudar a maquiagem, tem que mudar o cabelo. Não, meu irmão, tem que mudar caráter. Tem que olhar de longe para a gente. Tem que olhar de longe para a gente e dizer assim: parece que é tudo igual. Mas quando começar a caminhar com a gente, vai ver, não, é totalmente diferente. Enquanto tem alguns lugares que a gente olha assim e fala: como é diferente. Aí começa a andar junto, você vê, não, é tudo igual. Porque dentro não foi transformado. Essa igreja era relevante e essa igreja era missional, o que significa que Deus ia acrescentando todo dia. Evangelismo, irmão, não era um programa, uma atividade da igreja, no dia tal a gente vai ter evangelismo. Não, evangelismo era um estilo de vida. Era ir na padaria, comprar pão e falar com o padeiro. Mark Driscoll, que é um escritor renomado de uma igreja em Seattle, Mark Driscoll diz que quando ele se converteu, quando ele fez seminário para se tornar pastor, ele estava, envolvido, tinha recém se formado e ele era garçom num hotel. E ele estava lá nesse hotel, trabalhando, quando de repente ele viu sentado no café do hotel Billy Graham. Meu irmão, para um pastor recém-ordenado, ver Billy Graham sentado ali, para você poder chegar lá em Billy Graham. Não sei aqui quantos conhecem John Piper. Eu fui numa conferência, meu irmão, fiquei num hotel lá, sentei na mesa de John Piper sentado do lado. Do lado, meu irmão. Eu numa cadeira, John Piper em outra. E eu falando assim: Torre de Babel, miserável. Quem lê entende, né? Por causa do raio da Torre de Babel, cada um fala uma língua, não tem como falar com ele. Agora, do meu lado, eu não sei falar nem um bom dia. Mark Driscoll diz que viu Billy Graham sentado num café, se aproximou de Billy Graham e disse: é ele. Billy Graham aqui. Chegou perto de Billy Graham e disse: é verdade? O senhor é doutor Billy Graham? Billy Graham olhou para ele e falou assim: meu jovem, você já conhece Jesus? Sabe o que é isso, meu irmão? Evangelismo como estilo de vida.
Não importa quem eu sou, o que importa é se você conhece Jesus, meu irmão. O que vai fazer diferença na sua vida não é conhecer o pastor famoso, o cantor famoso, o pregador famoso, que vai transformar sua casa, sua vida, seu casamento, sua família. É se você conhece Jesus. É se Jesus entrou na tua casa, na tua família, se Jesus entrou na sua vida, se Ele está mudando o seu caráter. Vamos ficar de pé, irmãos. Tudo isso aconteceu nessa igreja, irmãos. Porque essa igreja estava cheia do Espírito Santo. Vamos ter um momento aqui de denunciar idade. Quem sabe, meu irmão, o que é Bob Good? O pessoal falando, o quê? Levanta a mão, quem sabe o que é Bob Good? Essa aí é a galera moderninha, galera mais, né? Agora, levanta a mão quem sabe o que é João Bobo. Levanta a mão, João Bobo. Aí a galera mais da minha época, a galera... O que é João Bobo? João Bobo foi um boneco criado há muitos anos por um anjo no céu para refletir a vida do crente. Aí chegava aquele boneco na sua casa, murchinho, murchinho. Como muitos de nós chegamos aqui. Como muitos de nós entramos por essa porta. Ou como talvez alguns entraram aqui hoje. Murchinho. Não porque você não é crente, não, irmão. Às vezes você é crente, às vezes você já até teve a experiência de ser cheio. Mas veio algumas coisas, foi esvaziando. Talvez você pensou nem de vir hoje, mas você veio arrastado. Não, eu vou. E você chegou aqui murchinho. Quantas vezes eu entrei na igreja murchinho. Mesmo que você esteja murchinho, não deixa de vir, meu irmão. Mesmo que você esteja murchinho, não deixa de orar, não deixa buscar um irmão, abrir seu coração. E aí aquele João Bobo que chegou na sua casa murchinho, você falou, chegou murchinho, mas não foi criado para andar murchinho. Ele não foi criado para ser murcho, ele chegou murcho, mas não foi criado para ser assim. Como é que a gente resolve o problema? Você vem, você continua, você permanece, e de glória em glória, o Espírito Santo, aí você vai tomando forma, aí aquele bonequinho vai tomando forma, aí aquele que chegou murcho, hoje já está como, cheio, aí vem alguém, vê o boneco cheio, fica com meio muito pouco de raiva, que ele está muito cheio. Aí vem alguém e dá um tapa. Aí tem uns desavisados aí, uns crentes desavisados que dizem, tapa na minha cara não, meu irmão, sou crente, mas não sou bobo. Deixa eu te falar uma coisa. Você é crente e é bobo, irmão. Porque se não é bobo, não é crente. Porque Jesus estava na cruz e tinha todo o poder para destruir tudo. E com todo respeito ao meu Senhor, Ele foi bobo aos olhos humanos. Porque Ele estava ali não para mostrar o quanto Ele era forte, mas para o cumprimento de um propósito. E aquele João Bobo, você recebe tapa daqui, recebe, e só Deus sabe as pancadas que você já tem recebido. Só Deus sabe as pancadas que tem vindo sobre a tua vida para te derrubar. Sabe por que você está de pé? Sabe por que você está aqui? Porque você está cheio. Porque você não está sozinho. Porque você não está vazio. Aleluia. Satanás essa semana articulou muitas pancadas para te derrubar. Satanás essa semana criou armadilhas com muitas pancadas para te fazer cair, para te fazer retroceder, para te fazer desistir. E quando vê a pancada, a semelhança do João Bobo, você foi caindo. Satanás dormiu em paz dizendo, derrubei mais um. O que Satanás não sabia é que você não está mais vazio, agora você está cheio. E
E quando Satanás acordou no inferno pela manhã, quando ele abriu o jornal, na primeira página do jornal estava escrito: ele continua de pé, ela continua de pé, porque não estão mais sozinhos, não andam mais vazios, agora eles estão cheios. Essa é a diferença de andar cheio do Espírito, irmão. Pode vir a pancada que for, a gente pensa que vai cair, mas vem o Espírito Santo e nos levanta. A gente vai lá embaixo, não estou aguentando mais, está muito difícil. E o Espírito Santo vem só para o nosso coração dizendo: eu te criei para estar de pé. Eu te gerei para estar de pé. Feche seus olhos. Só você sabe as pancadas que você tem recebido. E se tem sido assim com você, se você tem tomado algumas pancadas durante esse louvor, sai do seu lugar e vem aqui. A gente quer orar para que o Espírito Santo te encha nessa noite e você saia daqui hoje renovado, restaurado, para que essa semana seja uma semana abençoadora, seja uma semana cheia de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui. Vamos orar juntos, vamos orar uns pelos outros, vamos orar uns com os outros. Não fique sozinho, vamos orar aqui juntos. Aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Minhas lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Fale com Deus, clame ao Senhor nessa hora. Frieza, Espírito Santo, vem encher. Espírito Santo, sopra sobre mim, sopra sobre esse lugar, sopra no meu coração, sopra no meu interior. Aviva-me nessa noite, aviva-me. Contigo até o fim. Você pode estender sua mão para cá? Distante de ti, Senhor, não posso. Estenda a sua mão para cá pela vida desses irmãos, são nossos irmãos. Satanás tem investido na vida de muitos para que esses recuam, para que esses desanimem. Só Deus sabe a luta que foi para alguns chegarem aqui nessa noite. É como Asaf disse: meus pés quase se desviaram até que eu entrei no templo. Deus não te trouxe aqui em vão, meu irmão. Deus não te trouxe aqui em vão, minha irmã. Deus quer te encher nessa noite. Quando ameaçaram a igreja, eles não disseram: Senhor, nos livra do problema. Não, eles disseram: Senhor, nos encha apesar do problema, para que a gente permaneça de pé. Se o Senhor puder resolver o problema, resolva. Se o Senhor quiser resolver o problema, resolva. Mas se o Senhor não quiser, se o Senhor está nos ensinando, se o Senhor está nos tratando, nos mantém firme. Assim como tu disse para Pedro: Satanás está querendo te cirandar, mas eu orei para que a tua fé permaneça inabalável, para que você permaneça de pé. Estenda a tua mão para cá, vamos orar por esses irmãos. Deus, em nome de Jesus, há uma confissão, há uma entrega.
há um derramamento de coração na tua presença, Senhor. De que nesse momento, não está sendo fácil. De que nesse momento não está sendo simples. De que nesse momento não está sendo confortável passar por esse momento. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor nunca nos prometeu que a jornada seria fácil. Mas o Senhor declarou que nós não estaríamos sozinhos. E o apóstolo Paulo disse que o que nos importa é ter a presença do Deus que nos fortalece. Tudo posso enfrentar se Deus me fortalece. Senhor, vem com a tua força nessa hora. Senhor, vem com a tua força nessa hora. Sopra o teu Espírito sobre cada irmão aqui. Que haja um avivamento na alma, no coração, no interior. Senhor, que ao sair daqui, ainda que nada tenha sido transformado, que nós sejamos transformados e que nós possamos encarar essa situação de pé, cheios do Senhor, avivados pelo Senhor, sabendo que as nossas guerras são guerreadas pelo Senhor. E o Senhor é o general de batalha que nunca perdeu uma guerra. Portanto, Senhor, renova a alegria, renova o ânimo, renova a força, renova o vigor, renova. Há pessoas ajoelhadas aqui que disseram essa semana: eu não aguento mais. Há pessoas ajoelhadas aqui que disseram essa semana: eu vou desistir, eu vou parar, eu vou abandonar. E o Senhor trouxe aqui para dizer: não, você vai continuar, você vai avançar, nada se susterá diante de ti, porque eu serei contigo. Onde pisar a planta dos seus pés, seja forte e seja corajoso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ministra força, Senhor. Ministra força, ministra força. Se o diabo quer nos enlouquecer, somos nós que vamos deixar o inferno enlouquecido. Dá força, Senhor, para que teu filho e tua filha saiam daqui nessa noite com um ânimo novo, com um vigor novo, restaurado, renovado. Nenhuma palavra de afronta, nenhuma palavra que foi flecha para atingir o coração. Em nome de Jesus, o que vale é a tua palavra, o que vale é a tua palavra. Encha do teu Espírito nessa hora. Encha do teu Espírito nessa hora. Aleluia. Aleluia. Encha, Senhor. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. E frieza e escuridão procuram me cegar. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Levanta as tuas mãos e adora o Senhor. Diga para Ele: eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. Escuta o meu clamor. Mais do que tudo que eu acho que eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa. Que essa semana seja uma semana extraordinária, cheia da presença de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida. Que o grande amor do nosso Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que essa semana sua casa seja invadida pelo senhorio de Cristo e pela força do Senhor. Que essa semana seus inimigos batam em retirada. Que essa semana você viva experiências extraordinárias da graça de Deus. Que você viva as surpresas do amor de Deus sobre a tua casa. E porque você veio aqui nessa noite buscar o Senhor, e porque você tem semeado o seu coração na presença de Deus, como é que vai ser a sua colheita? Como vai ser a sua colheita? Abraça quem está do seu lado. Diga: meu irmão, tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe. Não deixe de passar na cantina, ter um tempo